com diabetes. Quem vai apresentar essa aula para a gente é a Larissa, que é nutricionista aqui do 9 de julho. Ela tem especialização em nutrição clínica e atualmente ela está realizando um MBA em gestão. Olá, boa tarde. Eu vou comentar, como a Tati falou, a respeito da orientação nutricional no paciente com diabetes. Trazendo um pouco o contexto do Mundial do Diabetes, esses dados são do IDF, são de 2021. Havia uma estimativa que uma pessoa entre 20 e 79 anos tinha diabetes nessa data. O Brasil estava em terceiro lugar para novos casos, um diagnóstico entre crianças e adolescentes para diabetes tipo 1, e ocupava a sexta posição global com o maior número de adultos diagnosticados com diabetes, isso em 2021, e havia uma projeção para que se mantesse nessa posição até 2045. E este outro dado, eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, nutricionistas, profissionais da saúde, a respeito dele, que havia uma estimativa que 5 milhões de brasileiros eram diabéticos, mas estavam sem diagnóstico, isso em 2021. E quantos desses pacientes, desde 2021 até os dias de hoje, não chegaram nas nossas UTIs, não chegaram nos pronto-socorros dos hospitais que nós trabalhamos, e não necessariamente com o diagnóstico de diabetes por uma descompensação. Muitas vezes eles chegaram por um outro motivo, um mal súbito, um acidente, e foram realizar a princípio, um rastreio ali, controle de sinal vital, e foi identificada uma glicemia em descontrole e foram diagnosticados dessa forma com diabetes. E, além do mais, quantos outros dentro desses 5 milhões seguem sem diagnóstico? Então, é um dado que eu acho que vale a pena a gente refletir a respeito dele. Agora, iniciando efetivamente, né, as estratégias sobre orientação, como que nós devemos fazer a orientação? Sempre, gente, eu vou falar vários momentos durante a apresentação, o paciente, a família, eles devem estar sempre no centro do cuidado, tá bem? A gente não pode esquecer disso em momento algum. Muitas vezes, nós profissionais, nós buscamos atualizações, conhecer novas diretrizes para cuidar do nosso paciente da melhor forma, mas a gente nunca pode esquecer. Para isso, uma das formas que a gente pode conseguir manter e ter o paciente e a família no centro do cuidado é desenvolver escuta ativa. A gente compreender o que é importante de fato para aquele paciente, qual o contexto social que aquele paciente está inserido, qual que é o estilo de vida, como ele vive, quais são os valores dele, tá bem? A orientação, ela deve ser precoce, tá? Para a gente não ser pego de surpresa com o paciente sendo deshospitalizado. A enfermagem está ali preparando a papelada da alta para o paciente sair em 20 minutos, em meia hora, aí é o momento que a nutrição descobre que o paciente faz ali a orientação em 15 minutos, em 10 minutos. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece, mas não é a forma ideal, por isso que a gente precisa trabalhar de forma que aconteça de forma precoce. Por exemplo, eu tenho um paciente com primo diagnóstico, ou um paciente que tem uma internação recorrente por complicação de diabetes, uma internação por cetoacidose, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou esperar que esse paciente ele chegue na enfermaria para eu orientá-lo? Não, eu como profissional, eu como nutricionista, ele já ali dentro da terapia intensiva, né, já estando orientado, tendo condições de receber a orientação, eu devo sim iniciar a orientação, tá? E assim, por diante, né, fazer a transferência do cuidado para minha colega que assumiu os cuidados na enfermaria, concluir a orientação com a família e com o paciente. Tem uma questão muito importante que a gente deve entender, qual
o momento em relação ao diagnóstico do diabetes que o paciente e a família eles estão inseridos, em relação ao enfrentamento, negação, revolta, culpa, tristeza, preocupação excessiva, porque em cada momento desse, nós temos uma estratégia em relação a isso. Muitas vezes, nós passamos visita beira-leito e a gente pergunta para o paciente, principalmente na admissão, a senhora tem diabetes? O senhor tem diabetes? E o paciente fala para a gente, não, eu não tenho. E a gente vai checar nos dados do prontuário, o paciente faz uso de hipoglicemiante, já tem diagnóstico, sim, de diabetes, ele está em negação, muito provavelmente. Ou então pacientes que têm uma preocupação excessiva, muitos pacientes já chegam para a gente com um discurso que não come diversos alimentos, e muitas vezes alimentos que são saudáveis, que cabem no contexto de uma alimentação saudável, e o paciente ele evita por uma preocupação excessiva. Não, eu não consumo determinado alimento porque eu ouvi dizer que esse alimento ele descompensa a glicemia, ele me fez mal uma vez. Então, a gente compreender, porque cada momento desse que o paciente está inserido, a gente vai ter uma estratégia para fortalecer o que ele já faz de positivo e de assertivo em relação ao cuidado dele, e também ensinar ele, desenvolver o protagonismo nele, para ele melhorar o que ele precisa para ter um tratamento mais eficaz do ponto de vista do cuidado nutricional. Essa questão de desenvolver o protagonismo do paciente no cuidado, isso é fundamental, porque dentro da internação, o paciente, ele recebe alimentação que proveniente da nutrição, os cuidados de enfermagem, né, cuidam da parte da medicação, tem um farmacêutico, a equipe da farmácia por trás que gerencia também as medicações com a equipe médica. Mas e em casa? Como que esse paciente ele vai estar preparado para lidar com os dilemas, com o dia a dia dele em casa? Ele vai num aniversário, ele vai receber uma pessoa em casa, como que vai ser a alimentação dele nesse momento? Ou um dia que ele saiu e ele não vai poder comer lá dentro da rotina dele habitual, como que vai ser? Por isso que a gente precisa desenvolver que ele seja o protagonista. Ele é o maior envolvido no cuidado dele deve ser realmente o paciente. E fundamental que o cuidado seja multidisciplinar. Dentro do hospital, já a gente tem, né, vários profissionais envolvidos no cuidado do paciente, então a equipe de enfermagem, nós nutricionistas, a psicologia, o serviço social, se ele está numa terapia intensiva, o médico assistente, o intensivista, no caso de pediatria, o pediatra, todos esses profissionais, farmacêutico, físio, fono, todos eles somam no cuidado do paciente. E uma questão que é muito, muito importante, que é muito sensível, a gente orientar o nosso paciente, depois da alta hospitalar, ele buscar segmento nutricional, porque a gente faz uma orientação com uma estratégia daquele momento que ele está indo embora. E como que fica o cuidado dele com a alimentação depois que ele vai embora? Daqui a um mês, ele é um outro paciente. Daqui a um mês ele tem outras dúvidas, como que ficou o peso, como que vai ser esse acompanhamento. Talvez ele já precise de uma outra estratégia daqui a um mês, daqui a um mês e meio, daqui a 2 meses. Por isso que é fundamental que a gente fortaleça isso no nosso paciente, que ele precisa buscar um acompanhamento nutricional pós-alta. A contagem de carboidrato é uma estratégia, né, para controle glicêmico. Ela já existe há muitos anos na Europa e nos Estados Unidos, desde a década de 40. Aqui no Brasil é relativamente nova. Aqui no Brasil acontece desde meados dos anos 90. E a ideia principal é flexibilizar o plano alimentar e ela deve estar inserida num contexto de alimentação saudável. Então, nós temos orientação dietética normal, a contagem de carboidrato, entre outras estratégias de cuidado nutricional. A princípio, ela foi desenvolvida, enfim, é uma via de escolha, principalmente para pacientes que são acometidos com diabetes tipo 1, mas hoje as sociedades já recomendam que ela pode ser utilizada para todos os tipos de diabetes. Pode ser usada para diabetes tipo 2, para pacientes pré-diabéticos, para diabetes gestacional. Então, a gente pode, desde que o paciente ele tenha condições tenha um pleno entendimento, né, tem a condição cognitiva, tenha uma certa habilidade com tecnologia, com leitura,
ele pode sim fazer uso da contagem de carboidrato, tá? É muito importante quando a gente for discutir isso com a equipe, porque geralmente dentro dos hospitais a gente não inicia a contagem de carboidrato. Comumente isso acontece a título de nível ambulatorial, mas como ela é uma estratégia, dependendo do nível, de como que está o controle glicêmico do paciente durante a internação, ele pode sim iniciar a contagem de carboidrato dentro da internação. Então, é importante a gente discutir com a equipe médica quais são as metas de glicemia pré e pós-prandiais. Existe uma regra geral, mas isso pode ser individualizado. Então, uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida para adultos cobre, em média, 15 gramas de carboidrato e para criança de 20 a 30 gramas. Há também uma tabela, né, que orienta a gente em relação aos macronutrientes. O macronutriente de maior impacto na glicemia, a gente sabe que são os carboidratos, em torno de 15 minutos do consumo até 2 horas, 100% do que é consumido tem impacto na glicemia, a proteína um pouco menos, de 30% a 60%, num período um pouco menor, e os lipídios, uma porcentagem menor, em até 5 horas. Mas, mesmo assim, é importante a gente saber esses dados, porque quando a gente for fazer a orientação do nosso paciente, a gente precisa conhecer, porque principalmente alimentos com muito teor de gordura, as dietas hospitalares geralmente não fornecem, mas em casa, a ideia, lembra, é flexibilizar o plano alimentar. O dia que esse paciente ele vai sair, ele vai comer um fast food, ele vai encontrar alguém, ele vai fazer uma alimentação fora da alimentação normal dele, ele tem que levar esse dado em conta para ele fazer o ajuste adequado da insulina e ele não ter uma hipoglicemia ou ter uma hiperglicemia. Tá? Existem 2 métodos, o método geralmente inicial é por lista de substitutos, então uma lista de substituto mesmo, você substitui um carboidrato pelo outro dentro das refeições, principalmente depois que o paciente, o familiar, eles estão bem amadurecidos, já estão bem habituados com esse primeiro método, a gente passa para a contagem avançada, que é o método por gramas de carboidrato. Como norte para a gente, existe a lista da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é um material muito brilhante, eu sugiro, recomendo que todos nós nutricionistas fizesse leitura, conhecesse esse material. Ele traz diversos alimentos, alimentos regionais, e existem outras listas, enfim, mas geralmente para a via a lista que eu escolho, que quando eu oriento algum familiar, algum paciente, eu oriento a lista da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é um material muito bacana. Tá? E essa escolha por gramas de carboidrato, ela flexibiliza mais ainda, então ela insere mais alimentos, permite o paciente fazer escolhas bem mais saudáveis e escolher bem mais alimentos para a alimentação dele. Em relação a gestantes e lactantes, o fracionamento alimentar, ele precisa acontecer, ele é recomendado até na última diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes em relação a esse público, eles orientam 6 refeições diárias, essas refeições, 3 refeições que eles chamam de 3 grandes refeições, que seriam o café da manhã, almoço, jantar, e 3 lanches intermediários. Esses lanches, eles precisam ser compostos por todos os grupos de macronutrientes, tá bom? É importante a gente sempre orientar em relação aos adoçantes, os adoçantes autorizados são estevisídeo, sucralose, sulfame K e aspartame. Os demais não são seguros para consumo de gestantes e lactantes, e o aleitamento materno, ele é recomendado e a gente deve sim estimular. Isso caso o seu serviço receba gestante, lactante, aqui no 9 de julho a gente geralmente não tem, mas a gente sabe que tem muitos serviços que encontram, né? No caso de pediatria, que também faz parte aí, os adolescentes também, é primordial, gente, é muito importante o engajamento das famílias, a gente compreender qual o contexto social que essa criança está inserida, com quem ele mora, qual o período do dia ele fica com quem é o principal cuidador, é no final de semana,
como que é o contexto social. Se for o caso, no momento que a gente for fazer a orientação de alta, o planejamento, a gente acionar todos esses familiares, porque muitas vezes a criança, ele é cuidado, por exemplo, pela avó durante a semana, e aí à noite pela família, então a gente chamar essas pessoas para a gente fazer a orientação. Muitas vezes tem babá, ou fica na creche, ou fica com uma pessoa que cuida durante o dia, a gente entender e engajar essas pessoas, porque a criança, ela precisa ter o cuidado dela gerenciado por um adulto, monitorado por um adulto, e o adolescente também. A dieta precisa ser nutricionalmente equilibrada, precisa ser focada no desenvolvimento e no crescimento adequado. Um ponto muito adequado, muito importante para a criança é em relação ao diabetes na escola. Como que é a alimentação da criança na escola? Ela leva lancheira, a alimentação ela através de cantina, ou ela recebe essa refeição? Como que é a alimentação? Hoje em dia tem muitas escolas que têm serviço de nutrição, tem nutricionista todos os dias. Então, vale a pena também a gente conversar, acionar através do serviço social, como for no nosso serviço, né, no serviço que a gente trabalhar, para fazer essa interface com esse outro profissional e a gente conseguir formar a melhor estratégia de cuidado para essa criança e para esse adolescente. E a gente não pode esquecer a questão da vida social, que é muito importante. Não é porque a criança ou o adolescente descobriram que tem um diabetes, que eles vão ser proibidos de sair, de ir num aniversário, de encontrar um amigo, de receber alguém em casa. A gente precisa preparar essa família, orientar a família nesse sentido. Em relação aos adultos e idosos, a educação ela precisa ser voltada para a autogestão do cuidado, principalmente os idosos, a gente precisa ter um ponto de atenção, porque muitos idosos já têm algum quadro demencial associado, então, geralmente, esse maior cuidado acaba sendo feito por uma outra pessoa, um outro adulto, em muitos casos, um outro idoso também. Então, a gente precisa compreender muito bem o contexto que esse paciente está, sempre lembrando que o paciente e o familiar, eles são o centro do cuidado. O foco da educação para o paciente, para o idoso, é na prevenção de complicações. Nós sabemos que pacientes que têm diabetes já têm um risco aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares, de ter eventos cardiovasculares, além das complicações que são agudas, como hipoglicemia e hiperglicemia, que podem levar, inclusive, à morte. A hiperglicemia ela é um pouco mais fácil, menos delicada, digamos assim, de ser gerenciada, mas ela não é menos importante do que uma hipoglicemia. E além das complicações de médio a longo prazo, como o quadro demencial, os estudos trazem que idosos que têm glicemia em descontrole, principalmente hemoglobina glicada sempre fora dos valores de meta, eles tendem a desenvolver sarcopenia, a ter um declínio cognitivo importante mais rápido do que idosos que têm controle glicêmico mais importante, além das complicações relacionadas à função renal, função dos olhos, questão vascular. Então, todos esses pontos a gente precisa trazer para o paciente, para a família, no momento que a gente faz a orientação. Um outro detalhe muito importante é o gerenciamento do peso. O nosso paciente precisa ser motivado, tomar cuidado com a questão do peso. Os estudos também trazem que pacientes que têm diabetes, que perdem cerca de 5% do peso, já tem um impacto muito positivo no controle da hemoglobina glicada. Então, a gente precisa motivar esse paciente a ter um controle adequado do peso. E a orientação, gente, novamente, precisa ser individualizada. A gente precisa focar na questão da alimentação. Hoje em dia nós temos, né, aqui no Brasil, o Guia Alimentar da população brasileira, que é um excelente material que a gente pode fazer a nossa estratégia em cima desse material. É muito importante a gente ter para o nosso paciente um momento ali durante a nossa educação que a gente ensine ele a ler os rótulos, porque nós, nutricionistas, é muito fácil a gente ler um rótulo, ou não, né? Tem alguns rótulos, às vezes, de alguns produtos que a gente vai ler, a gente fica em dúvida. Ler produtos diet, light, entender a diferença entre um e o outro, são pontos que são muito importantes. E precisa ser adaptado ao estilo de vida. Como que o nosso paciente trabalha, com o que ele trabalha, ele é aposentado, ele
cuida de alguém e agora ele descobriu que ele está com diabetes, como que é o dia a dia dele? É muito importante que a gente saiba disso. Há um outro ponto que é muito importante, que eu acho que é legal, isso é uma dica para as nutris, enfim, ter um manual, desenvolver um manual multidisciplinar de cuidados em diabetes, aqui no 9 de julho nós temos, e é bem legal porque a gente consegue trazer outros profissionais envolvidos no cuidado do diabetes, então pode trazer estratégias em relação aos cuidados de enfermagem, né, cuidados com insulina, cuidado com a pele, cuidados gerais com a alimentação, então vale muito a pena desenvolver. Em relação também à consistência, nós temos muitos pacientes, principalmente os idosos, que precisam de dietas adaptadas. Nos hospitais, né, quando nós fazemos o cálculo da composição das dietas, nós sabemos que dieta pastosa, pastosa batida, né, ou cremosa, conforme chamar no serviço de vocês, são dietas que têm um teor muito elevado de carboidratos. Então, a gente pode, no momento que a gente for fazer a orientação ou rever a composição dessas dietas também, a gente usar de técnica dietética em parceria com cozinheiros, com chefes de cozinha e desenvolver uma nova apresentação. Porque, aqui no 9 de julho nós fizemos recentemente a adequação da nossa dieta pastosa batida. Antes as carnes elas eram processadas, a gente usava algum tubérculo, né, para conseguir deixar as proteínas, principalmente na consistência de purês, e hoje em dia a gente usa amido, é uma base de carboidrato também, mas a gente usa uma quantidade bem menor. Então, a gente pode também utilizar e orientar esse familiar no momento da alta a utilizar essa estratégia para ele fornecer menos gramas de carboidrato durante as refeições e assim a gente consegue também promover um melhor controle glicêmico para o nosso paciente. Em relação aos suplementos alimentares, a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que, se for possível, a gente fazer uso para o nosso paciente dos suplementos que são específicos para controle glicêmico. Eles trazem, sim, um efeito positivo, tanto no controle de hemoglobina glicada, como no controle de peso, principalmente para pacientes que precisam de controle de peso. Então, se no nosso serviço nós temos fórmulas que são específicas para diabetes, vamos fazer uso, vamos orientar para os nossos pacientes e pensar também se o nosso paciente, o nosso familiar, eles têm condições de fazer a aquisição desses suplementos em casa, a gente poder orientar também. Em relação aos espessantes, eu trouxe esse apontamento porque eu já recebi esse questionamento num outro momento, porque o espessante ele é uma goma, se ele não teria algum impacto na glicemia, apesar da goma ser um carboidrato complexo também, ele não vai ter impacto na glicemia, e só a gente pensar também, no momento que a gente for se posicionar e orientar quem fizer o questionamento para a gente, se o nosso paciente está fazendo uso de um espessante, é porque ele realmente precisa, e aí a gente precisa investigar de onde está vindo esse descontrole glicêmico, não apenas a partir do espessante, tá? Em relação às dietas integrais, a Sociedade Brasileira de Diabetes traz o mesmo posicionamento do suplemento. Se a gente tem para o nosso paciente que está com descontrole glicêmico ou é um paciente diabético, poder fazer uso de fórmulas específicas, fórmulas para controle glicêmico, vale a pena a gente usar. Tá? Em relação a fórmulas padrão, eu entendo que muitos serviços, muitos hospitais no Brasil não têm, por não terem recursos, até em relação aos familiares, não são todos os familiares que têm condições de comprarem essa dieta em casa, muitos familiares usam, né, fazem dieta caseira para os pacientes em casa, mas principalmente para os familiares que têm condição de fazer aquisição, ou a gente quando pode fazer isso dentro dos nossos hospitais, as fórmulas padrão, a gente avaliar muito bem como a gente orienta, pensando que é um paciente diabético, que provavelmente ele seja acamado, porque ele está usando uma dieta interal, seja via nasointeral ou gastrostomia, esse paciente ele tem um risco de ter uma gastroparesia. Então, a gente precisa ter muita crítica no momento que a gente indica uma fórmula para esse paciente, porque ele pode desenvolver uma gastroparesia secundário, acentuar, na verdade, né, a dieta interal, um desconforto
dele em relação à dieta, por conta da composição da dieta, em relação à fibra, à gordura, à composição proteica. Então, é um ponto que a gente precisa também ter muita atenção. Desconstruindo os mitos, existem muitos mitos em relação à alimentação, nós sabemos, nós como profissionais nutricionistas, e por isso que a orientação, ela precisa ser feita de forma construtiva. A gente precisa fazer de forma precoce, porque hoje a gente chega e faz uma orientação. No próximo retorno, no próximo contato que a gente vai ter com o paciente, a gente verifica se ele compreendeu, se ele tem alguma dúvida, ele vai trazer um questionamento para a gente. E muitas vezes pode ser em relação a algum mito. Ele ouviu dizer que tal alimento abaixa a glicemia, ou ele ouviu dizer que tal alimento aumenta a glicemia, e é o nosso papel a gente fazer essa desconstrução dos mitos. Aqui no Brasil nós temos essas entidades de apoio. Eu sempre, quando eu tenho algum paciente com diabetes, com primo de descompensação, ou se é um paciente que sempre reinterna por alguma questão de descontrole glicêmico, eu oriento essas entidades, que é a ANAD, tem a ADJ e a Sociedade Brasileira de Diabetes, que são entidades muito bacanas, têm um papel muito legal, trazem materiais incríveis para os pacientes, para os familiares, material de qualidade mesmo, para o público leigo. Então, tem um material com muita facilidade, não é um material tão técnico, então a pessoa ela vai ler, ela vai compreender. E a Sociedade Brasileira de Diabetes tem também gratuito, acessível para os profissionais, diretrizes, posicionamentos, notas, para a gente se manter atualizado e compreender quais são aí os novos posicionamentos em relação ao cuidado do paciente com diabetes. Essa frase é uma frase que eu gosto bastante, foi dita por um médico na década de 30, então tem praticamente 100 anos. Dr. Elliot Joslin, ele disse que a educação em diabetes, ela não é somente parte do tratamento do diabetes, ela é o próprio tratamento. As referências, e obrigada. Bom, obrigada, Lari, pela aula. Tati, tá no mudo. Perdão, gente. Agora sim, amiga. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui no chat, tá? Que a gente vai respondendo. Enquanto isso, a gente vai comentando aqui algumas coisinhas da aula. Para quem trabalha em hospital, a gente sabe que tem muita dificuldade, né? Principalmente para o paciente diabético tipo 2, que ele não descobriu, né, o diabetes, ele já vinha com uma alimentação inadequada. E a gente vê muita dificuldade com esses pacientes na alimentação do dia a dia, né? Porque geralmente é baseada em alimentos ricos em fibras, em verduras, saladas, frutas, que geralmente ele não está acostumado, né? Então, pensando na sua rotina do dia a dia, o que você vê como principal dificuldade para esse paciente, tanto durante a internação, e aí principalmente para a gente orientar para casa, para que ele mantenha essa orientação que a gente deu para ele desde aqui do hospital? Realmente, os pacientes com diabetes tipo 2, eles são muito desafiadores, né? Então, geralmente são pacientes que têm um histórico, já têm um diagnóstico longo há bastante tempo, e por isso que a orientação a gente precisa fazer ela de forma construtiva realmente. Então, dentro do que a gente oferece, o arroz integral, né, que geralmente há um embate, né, os pacientes não gostam, não aceitam, dependendo da condição, da situação que ele tiver de descontrole glicêmico dentro da internação, a gente precisa negociar com ele, que naquele momento vai ser benéfico, ele vai precisar receber. Para casa, ele não com uma condição um pouco mais controlada, a gente pode orientá-lo a usar outras estratégias. Ele pode consumir uma porção menor de arroz branco e pode utilizar ali junto no preparo uma cenoura ralada junto, colocar um brócolis, né, a florzinha do brócolis junto no preparo, sempre a composição
ter algum vegetal que ele gosta, que ele goste, que ele consuma, que a gente sabe que também muitos pacientes são muito seletivos, e a gente sempre trazer para ele, orientar, informar ele em relação às complicações, que elas podem sim acontecer, uma vez que essa glicemia ela vai estar sempre em descontrole, sempre alteradas, elas podem acontecer. E além disso, da gente fortalecer isso com ele, a questão da orientação para ele seguir com esse acompanhamento ambulatorial, que também é um outro momento, o paciente em casa, muitas vezes a gente consegue flexibilizar a alimentação de uma forma um pouco melhor. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, tá? Tem bastante gente aqui parabenizando a aula pela abordagem, o jeito que você conduziu a aula também. Eu acho que é isso, essa orientação do diabetes, principalmente aquele paciente que descobriu o diabetes nessa internação, porque veio por uma glicemia descompensada, é ao longo da internação, né? Não tem realmente como a gente chegar no dia da alta e orientar tudo que ele precisa saber. É muita informação para esse paciente, né? Então, é realmente uma educação alimentar para esse paciente, que, num geral, né, que ele precisa receber, precisa fazer em casa também, né? Oi, Lari. Parabéns, viu, pela apresentação. Muito boa a sua aula. O que eu gostaria de perguntar para ti? Na sua experiência, como que você poderia dar dicas de condução do consumo de álcool pelos pacientes diabéticos? A gente sabe que é uma realidade, né? E que a simples orientação de que não é indicado o consumo não basta para que os nossos pacientes não consumam, né? Muitas vezes, dependendo de como é conduzido, a pessoa vai simplesmente omitir essa informação do nutricionista. Como que você consegue, na sua prática, fazer esse manejo? Conta um pouquinho para a gente. Essa questão do álcool é um tema muito sensível, porque realmente, dependendo da forma que a gente conduz, ele esconde que faz o consumo, e a gente sabe que o álcool é envolvido por toda uma questão social. As diretrizes, elas trazem que existe um consumo mínimo que pode ser feito, né, enfim, um consumo máximo, na verdade, em torno de, que seria uma dose, né, destilado seria uma dose mesmo, 50 ml, lata de cerveja, uma lata, e uma taça de vinho, né, um cálice, se for uma bebida licorosa. E a principal recomendação é nunca beber e não se alimentar, porque o álcool ele fornece uma caloria vazia. Então, principalmente pacientes que usam insulina, ele vai consumir aquela bebida alcoólica, se ele não comer nada, a insulina vai continuar tendo ação e ele tem um risco muito sério de ter uma hipoglicemia grave. Então, se ele sabe que é um dia que tem uma celebração, que vai, né, vai beber, consumir a bebida alcoólica, ele precisa estar alimentado, se alimentar durante a ingesta dessa bebida. É uma questão, inclusive, de saúde, né, que a gente beba com moderação, e a gente sempre alinhar essa questão da bebida alcoólica com o paciente e com a equipe médica, porque se é um paciente que eu faço, dependendo da vida social, o estilo de vida, pode ser que a celebração dele seja toda semana, ou pode ser que essa celebração seja uma vez por ano. E aí, essa questão da insulina, os hipoglicemiantes orais, eles precisam estar ajustados para essa realidade do paciente. Muito bom, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, quer falar aqui? Pode ser por mensagem também, tá, gente? Não precisa aparecer também, não, mas se quiser pode mandar aqui para a gente. Eu acho que também vale a gente reforçar, né, Lari, na orientação ao longo da internação, que o diabetes, ele pode ser a base de outras complicações, né, de outras doenças aí, que pode agravar para o paciente, até para a gente dar uma incentivada nele a consumir os alimentos de forma adequada, suplementação se for o caso, né, principalmente esses idosos que têm essa consistência de dieta que você passou, né, realmente mais restrita, e eles acabam, às vezes, até consumindo um pouco menos, até pela consistência da alimentação. Exatamente, e existe uma mística muito grande à base de chás ou à base de alguns alimentos que vão consumir e o diabetes vai desaparecer.
E a gente sabe, nós como profissionais, nós sabemos que isso não existe, isso não acontece, né? Isso não é uma verdade. A gente precisa justamente orientar, a base realmente é a educação, né? A educação, ela faz parte do total da questão do cuidado, porque o paciente ele precisa entender quais vão ser as complicações que ele pode sofrer visto do mau controle da doença dele. A gente pensa, muitas vezes o paciente traz para a gente que ele não sofre de hipoglicemia. Não, eu não tenho hipoglicemia, mas ele muitas vezes traz o discurso para a gente que ele sempre, quando ele faz a medida ponta de dedo, a glicemia está 250, 300, 350, 400. Eu já ouvi isso muitas vezes, muitos pacientes trazem esse discurso e isso é muito preocupante, porque a gente sabe o quão deletério isso é a longo prazo e a gente precisa orientar esse paciente, principalmente em relação a questões vasculares, que o risco desse paciente ele ter um AVC, ele ter um infarto, outras complicações vasculares decorrentes desse descontrole glicêmico é muito alto. A Mônica mandou aqui no chat, foi muito bem dito a questão dos mitos, que muitas pessoas acreditam em bebidas milagrosas que curam o diabetes. Acho que hoje em dia não só bebidas, né? Vários alimentos, medicamentos, então a pessoa acaba partindo para a parte mais rápida, né? Teoricamente, do que a alimentação em si, né? Exatamente, tem muito disso, porque a alimentação ela é um cuidado que ela não vai ter um reflexo imediato. A gente não vai fazer a alimentação, uma dieta mais equilibrada, uma estratégia hoje e amanhã, e ela vai ter hoje. A gente vai avaliar, por exemplo, se a gente atende um paciente que a nível ambulatorial, por exemplo, ou um paciente que está hospitalizado, mas já está trabalhando, preparando ele para alta, com o leitor subcutâneo de glicemia, ou mesmo que vai embora vai avaliar a glicemia com ponta de dedo. Ele vai comer, vai avaliar a glicemia, vai ser uma construção, vai ser todos os dias ele vai ler, ele vai picar e ele vai anotar ali qual que foi a glicemia pós o almoço, antes do almoço, depois das refeições, para entender como que o organismo dele tem se comportado com aquela dose de insulina, com aquela quantidade de alimento. Então, não é uma coisa que acontece pontual. E ele vai avaliar, ele vai medir essa hemoglobina glicada daqui a um mês, para ele ter realmente ideia de como que se comportou a glicemia dele ao longo desse mês. E vai ter a repercussão no peso exatamente daqui a um mês, que a gente, né, principalmente a nível ambulatorial, vai fazer essa avaliação física e vai avaliar esse paciente e vai entender como que foi. E a promessa desses chás, desses sucos, desses medicamentos é que não, vai ser milagroso, ele vai fazer uso e de imediato todos os problemas vão ser solucionados. E a gente sabe que pode até parecer que sim, mas o custo, o preço que isso pode trazer para a saúde é muito sério, é muito grave. Oi, a Lari, boa tarde. Concordou aqui com você nessa parte. Ela falou que muitos pacientes, só por tomarem medicamento, já acreditam que já estão curados do diabetes, e aí acaba que a alimentação fica um pouquinho de lado, né? E a Mônica reforçou aqui sobre o negacionismo que você comentou no começo, né? Que ela tem um sogro diabético e que ele enche a casa de doce e esconde da família. Ele sabe que tem o diabetes, mas às vezes dá a impressão de não compreender os riscos. Eu acho que isso deve acontecer muito, né? Por isso que é importante essa questão da família, principalmente paciente idoso, né? Que a gente sabe que depende muito dos outros, né? E criança também, né? Nem se fala, né? Totalmente, por isso que precisa ser, o cuidado está integrado, a família está participando, acompanhando, e se a gente flagra, digamos assim, uma quantidade de doces escondida, até o nosso discurso, a nossa abordagem, porque se a gente já tem uma abordagem de agir, o primeiro ímpeto que a gente vai ter já é, poxa, né, comprou doce, dependendo do discurso que a gente tem, se a gente age de uma forma mais agressiva, a gente vai reforçar esse comportamento, aí que ele vai comprar escondido e vai comer escondido, porque às vezes compra, mas oferece para um ou outro ali debaixo dos panos, e não, a gente não quer que isso aconteça. Ele pode comer um doce dentro de um contexto de uma alimentação saudável, isso cabe, mas não dá para ele fazer uso do comer doce todos os dias.
né? Então, por isso que a gente precisa ter sempre a família muito alinhada junto com a gente e também a forma que a gente vai cuidar desse paciente e a questão do segmento ambulatorial, que faz toda a diferença no cuidado, porque à medida do segmento ambulatorial, a gente vai trazendo, trabalhando com o paciente com metas. Então, a gente estabelece uma meta para agora, de, por exemplo, ele não vai comer doce os 7 dias a semana, ele vai comer doces 5 dias, e para o próximo mês 2 dias, e assim a gente vai indo à medida que as metas, sendo tangíveis, são atingidas. Aí a Juliana, ela comentou aqui que pensando na criança diabética também é um desafio em relação à família e vida social, principalmente as festinhas. Precisa de uma boa educação nutricional envolvendo todos os familiares. E é fundamental, né? A gente fala muito de avós, né? Quando as crianças vão na casa dos avós, e muitas vezes é o que acontece realmente, né? Exatamente, dá um docinho porque não vai fazer mal, vai fazer é só uma balinha, é só alguma coisa, e isso é o que a gente fala, isso vai caber dentro da alimentação saudável, isso faz parte da nossa cultura, isso vai fazer parte, a criança vai comer um doce, vai tomar um sorvete, mas ele tem que entender que são escolhas, ele não pode comer, por exemplo, um pirulito escondido, e depois ele fazer a refeição completa. Por isso que a família precisa estar alinhada com esse cuidado. Então, não, ele quer comer um pirulito, então a gente lê o rótulo, entende quanto de carboidrato, quanto de açúcar tem ali naquele pirulito, faz a correção da insulina, ele consome o pirulito e tudo bem. E aí, num próximo momento, ele vai dar continuidade com o restante do plano alimentar. O mesmo se aplica ao que a Juliana comentou em relação às festinhas. Isso vai fazer parte do contexto social. A criança ela vai participar de festas, vai ser convidada. A família não precisa ter medo de levar ou de receber as pessoas em casa. Mas isso tudo precisa estar muito bem construído dentro do contexto do cuidado da criança. Porque, não, hoje tem festa, não vamos aplicar insulina. Não pode. Então, a dose da insulina, ela precisa ser corrigida dentro daquela realidade do que aquela criança vai consumir naquele momento. Oi, meninas, boa tarde. Lari, primeiro eu gostaria de parabenizar, foi uma excelente aula. E aí a minha dúvida é justamente para que você possa comentar um pouquinho da sua prática, porque muitas vezes a gente vê o oposto, né? A gente vê aquele paciente que interna, que não come arroz, não come macarrão, e ele tem aquele medo. Então, de que forma, né, que você faz esse manejo desses pacientes, então, envolvendo a família, intensificando as orientações? Então, é mais para você comentar um pouquinho mesmo desses casos. Oi, Gleice, boa tarde, obrigada. Esse caso, ele entra muito naquele ponto do cuidado excessivo. E acontece muito, a gente vê muito isso, né? Em relação aos carboidratos, em relação às frutas, beterraba, cenoura. Não vou comer porque descontrola a minha glicemia. Muitas vezes um paciente desse, se a gente consegue avaliar, a questão dele cognitiva, a questão dele de conhecimento com tecnologia, com leitura, é um paciente que ele pode ser candidato a fazer uma contagem de carboidratos, porque a gente pode orientá-lo. Então, de repente, ele não come de manhã, ele não come, nunca mais ele comeu uma macarronada na vida dele, mas ele come um prato imenso ou ele come uma boa porção de arroz integral. Se a gente olhar a equivalência em carboidrato, eles vão ser equivalentes, lógico, o arroz integral tem mais fibras e tudo mais, só que a gente avaliando, né, trazendo para o paciente, olha, o senhor come esse arroz integral, super equilibrado, ótimo, 5 dias por semana. Se no domingo, com a sua família, o senhor quiser comer um prato de macarrão que vai ter a mesma quantidade de carboidrato do arroz integral, não vai ter problema, porque vai ser equivalente, só vai ter um pouco menos de fibra, mas aí o senhor come junto uma salada, come uma fruta na sobremesa e tá tudo certo, vai ser uma única refeição. E o prazer, a satisfação que ele vai ter de consumir aquele alimento vai ser tão maior que, enfim, vai ser um ganho para ele. Então, muitas vezes um paciente desse é um paciente que ele pode sim se beneficiar da contagem de carboidratos, porque ele vai conseguir ter uma flexibilização maior da alimentação.
Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal aqui no chat só reforçando o que você já passou, né, da nossa importância na orientação, alguns casos também. Eu acho que é isso, né, a nutrição no diabetes, ela é qualidade e quantidade, né, também é tudo controlado, assim, na medida do possível, né, é liberado um pouquinho de tudo, né, não tem essas restrições, tem como a gente restringir realmente para o paciente, né. Alguém tem mais alguma dúvida, uma pergunta? Se não, eu acho que a gente encerra aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Lari? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse momento, né, de trazer um assunto que é tão atual e é um assunto que eu acho que, apesar de ser tão atual e a gente ter tantas informações, trazer um pouco disso, da gente não fazer tudo tão no automático. A gente sabe que o paciente está de alta, imprime rapidinho uma orientação, vai ali e entrega. Não, a gente construir isso mesmo, um vínculo com o paciente, com o familiar, fortalecer nosso vínculo, nosso trabalho com os demais membros da equipe, porque isso só pode trazer sucesso realmente para o tratamento do paciente. E a gente torná-lo protagonista do cuidado dele. Acho que esse ponto é o que eu gostaria de deixar de maior recado para todas nós, para a gente sempre ter isso dentro da gente e a gente não esquecer. Tá ótimo, então. Obrigada, viu, gente, pela participação aqui e até a próxima.